noite, já tá noite, né? Queria começar perguntando para vocês, o Timbot já está falando com a gente. Queria começar perguntando quem conhece sobre inteligência artificial. Parece uma pergunta óbvia, mas a gente vai discutir bastante o tema aqui e não é tão simples quanto parece. Quem conhece inteligência artificial? Mais ou menos, um terço, vamos dizer assim. E quem acha que os robôs são a personificação do mal? Vocês conseguem acreditar que o Timbot é um sujeito ruim? Ninguém quer admitir, né, também, né? Bom, exatamente sobre isso que a gente vai discutir hoje. A gente vai discutir sobre a inteligência artificial, os robôs, como que eles vão interferir no nosso trabalho, na nossa vida. E também falar um pouco sobre o futuro do trabalho. Então, para conversar sobre isso, eu vou convidar aqui, para fazer parte da mesa de discussão, o Daniel Fuchs, que é CTO da Vodafone e Arkia. Pode subir aqui. Oi? Pode se sentar aqui na segunda, por favor. Agora, o Marco Diniz, que é gerente técnico da área de inovação da DB1 Global Software e criador do Timbot, que vai nos acompanhar hoje. E, por fim, o Roberto Celestino, líder de vendas de Watson Inteligência Artificial da IBM Brasil. Pode se sentar ali. Bom, eu queria compartilhar aqui com vocês, vou me sentar aqui, alguns dados sobre o mercado de inteligência artificial. Então, hoje, segundo a Forbes Insights, 72% das empresas em todo o mundo estão usando a inteligência artificial em uma ou mais áreas de negócios. E no Brasil, esse percentual chega a 65%. Apesar de a gente escutar que muitas empresas ainda não ingressaram nessa era, que, na verdade, elas estão usando mais chatbots, que a gente vai discutir bastante aqui também. E 46% das empresas afirmam ter implementado inteligência artificial em sua totalidade. No Brasil, esse número sobe, é 62%. Bom, para começar, vou começar aqui à minha direita. Eu queria entender de vocês, como que vocês têm visto a evolução do tema inteligência artificial no Brasil? Ainda é preciso educação sobre o que, de fato, a inteligência artificial pode fazer, os robôs? As pessoas entendem quais são as aplicações de negócios desse tipo de tecnologia? Vou começar aqui à minha direita, então, com o Daniel. Boa noite a todos. Está funcionando? Está funcionando? Agora está. Boa noite a todos. O primeiro é sempre a cobaia, né? Fica mais difícil. Eu me surpreendo com esses números. Eu não vejo tanta utilização ainda de inteligência artificial nas empresas, né? Pode ser que os dados, às vezes, até a IBM tenha dados melhores do que a gente para poder colocar, mas é uma surpresa esse tipo de número, né? A gente vê ainda iniciativas mais tímidas do que esse tipo de percentual que você está comentando que está nessas pesquisas, né? A gente vê alguns processos, nós mesmos, né, dentro da empresa, a gente tem que analisar uma quantidade de chamadas muito grandes diariamente para poder encontrar problemas de fraude, erros de roteamento e assim por diante. E a gente usa o que muitas vezes as pessoas chamam como inteligência artificial, mas que entra na categoria do machine learning, né, que é talvez um passo antes da inteligência artificial, ou uma coisa pré-treinada, né, alguma coisa assim, mas esse número que você falou chama atenção. Eu não conheço tantos projetos realmente usando inteligência artificial. Acho que virou também um sinônimo de marketing, né? Você falar que está fazendo uma coisa de inteligência artificial na sua empresa, né? Exato. Hoje o que a gente vê mais, de fato, é a aplicação de robôs, né? Para você fazer a conversação tanto escrita quanto falada, né? Marco, você que é o criador aí do Timbot, que ele faz a gestão de projetos, né, chefe de um time já, inclusive, né? Como que você enxerga a educação aí desse mercado para a gente discutir mais sobre inteligência artificial e suas aplicações? Eu acho que um grande problema, não sei se é um problema, mas é que a gente tem um... Não, acho que está ok. Eu acho que o grande problema, a gente está acostumado muito com o cinema, com a mídia, com o livro, trazer aquela imagem de que inteligência artificial são coisas super de outro mundo, super inteligentes, que entendem tudo à nossa volta. E acaba dando uma expectativa errada do que uma empresa pode fazer. Eu acho que a empresa ainda acha que é algo muito fora da realidade, ou que é muito complicado, ou que é muito caro, é muito inacessível. E acaba não indo atrás do que já poderia fazer. Já existem ferramentas, você contrata como serviço, as coisas são bem acessíveis, já poderia usar no dia a dia, mas você acaba tendo uma imagem errada do que é inteligência artificial e do que você pode usar na sua empresa. Eu acho que ainda tem muita questão de cultura, de saber o que é e ver o que já pode usar e já poderia usar no dia a dia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que
Aí são eventos como esse, são palestras, são treinamentos, para ir mudando esse conceito e tornar claro para as pessoas que já é realidade e já é utilizável por muitas empresas, já poderiam estar se beneficiando de ferramentas de inteligência artificial. Legal, maravilha. Agora, Roberto, você, sem a gente querer, claro, contestar esses números da pesquisa, mas você que tem uma visão bastante ampla aí do mercado e também a IBM tem vários cases de sucesso na área. Você acha que a gente já está no estágio mais avançado de inteligência artificial ou ainda muito no campo dos bots, assistentes pessoais nesse sentido? Eu acredito que o conceito de inteligência artificial, na verdade, já existe há bastante tempo. O que tá acontecendo agora é que está se tornando cada vez mais fácil de você poder utilizar a inteligência artificial. Está muito mais prático, você tem poder computacional para poder utilizar, o que era um grande desafio há 10, 20, 30 anos atrás. Então, isso permite que várias empresas possam utilizar isso de fato. Acho que uma das coisas que pode dificultar uma empresa a, de fato, adotar a inteligência artificial é o que já existe de legado. E quando a gente olha empresas que são mais antigas, ainda tem muitos processos que são analógicos, ainda tem muitos dados que ainda não são digitais. Então, a gente está pensando, eles ainda estão numa fase de realizar a transformação digital para, depois disso, começar a adotar a inteligência artificial de fato. E quando a gente olha para um contexto onde as empresas estão surgindo agora, já no meio digital, onde tudo é digital, em que nem tem papel mais dentro da empresa, isso facilita muito o processo de adoção. Então, acho que tem dois tipos de perfis diferentes de empresa. Aquelas que vieram do mundo analógico, estão tentando se adaptar, tentando trazer inovação, e aquelas que já nasceram no mundo digital, que têm a facilidade do processo de adoção de inteligência artificial. E aí, pensando no processo das empresas, de como adotar isso, não dá para você adotar a inteligência artificial de uma vez só. Você tem que dar alguns passos. E para você poder dar esses passos, você tem que buscar alguma coisa que vai te trazer resultados de uma forma mais rápida, para você justificar mais investimentos e daí você aumentar os investimentos nesse tipo de adoção. E aí é onde entra a questão dos chatbots, que no primeiro momento você consegue trazer valor muito rápido e fazer um investimento relativamente pequeno pelo valor que você está trazendo. Então, acho que daí que teve esse boom de utilização de chatbots com inteligência artificial nos últimos 2 anos. Justamente por isso, para você trazer um ganho mais rápido e, a partir disso, você começar a investir em outras áreas que vão trazer benefícios para você. E a gente está nessa fase de transição agora, ou seja, já passou um pouco do boom do chatbot e agora começa a levar mais para os negócios, a aplicação técnica nos negócios mesmo da inteligência artificial? Eu acho que sim, até porque ao passo que isso está evoluindo, a forma como você também está consumindo a tecnologia está evoluindo. A maturidade das pessoas de como utilizar a inteligência artificial também está amadurecendo, né? Então, você está tendo uma maturidade maior de como que eu vou trazer isso de verdade para o meu negócio. Porque uma coisa é, a inteligência artificial é algo nebuloso. Agora, como é que eu trago isso para a minha realidade? Pode ser para uma interpretação de um contrato, pode ser para avaliação de documentos e extração de informações que são relevantes para mim, que são muito mais atividades que são feitas no back-office, que não necessariamente o meu cliente vai ter acesso a essas informações, mas que vão trazer para mim a agilidade, eficiência, vai permitir que o meu funcionário realize atividades que exijam mais o processo de raciocínio. Então, eu acredito que sim, a gente está nessas etapas de adoção de outras atividades que utilizem, que vão receber valor ao adotar a inteligência artificial. Maravilha. Agora, Marco, vamos falar um pouco do Teambot, então, seu companheiro aí ao lado. Como que você criou ele e de que forma que ele contribui para o dia a dia das pessoas que estão ali desenvolvendo, porque a DB1 é uma empresa de desenvolvimento de software, e como que ele contribui para esse tipo de trabalho? A primeira função do Teambot ele agia como Scrum Master, que é um gerente técnico de programação. Então, ele monitora indicadores. Se algum programador subia algum código e não passava nos testes, ele recebe o usuário que fez o erro, ele vira para o cara e aponta: João, você errou, vai lá e arruma que ele é o está dedo parado. duro, né? Ele é um dedo duro. Mas acaba assim, se o robô te dá uma bronca, você releva mais do que se for um gerente, um gestor, indo lá e pegando no seu pé. Então, ele tem essa ideia de você criar uma experiência diferenciada na hora de interagir com a tecnologia. Então, é isso que ele faz. Ele nada mais é do que uma interface diferente do que aquelas que você já está acostumado, que são tablets, notebooks, só que a experiência que você tem de interagir com um robô, que se expressa, se movimenta, é uma experiência diferenciada. Então, é isso que ele traz para as empresas. Quando você dá um nome para um robô também, você acaba criando empatia com ele, né?
Tem vários estudos que já foram feitos por aí, inclusive o MIT fez um também, que foi muito interessante, depois quem puder procurar lá, é bem bacana mesmo no YouTube, quando um grupo de pessoas acabou tendo contato com o robô, e ele não tinha nome. E aí os pesquisadores falaram, agora chuta, bate nele e tal. E aí o pessoal fez. Mas quando você dá um nome para o robô, você personifica, você cria uma empatia, ninguém conseguiu chutar o robô, bater no robô, então acaba sendo uma ferramenta interessante para a geração de empatia, né? A gente já manda ele com o nome que é para já não começar chutando, né? Mas você pode rebatizar, a gente tem cliente que já rebatizou ele, que é para virar um personagem mesmo. Tem um colégio que criou um chaveirinho do Timbot, porque virou um personagem para as crianças, eu nem sabia disso, eu vi a foto do chaveirinho. Então, essa questão da empatia que você tem em interagir com o robô existe mesmo, e o nome dele também, as pessoas querem batizar ele, querem chamar ele, querem entender ele como sendo um personagem, e não como sendo só uma interface, só um fornecedor de dados. Realmente tem essa ligação humana com a tecnologia. Legal. Posso fazer um comentário? Claro, claro, fica à vontade. E essa questão da personificação eu acho muito interessante, porque muitas empresas acabam adotando isso e isso acaba virando uma marca, né? Todo mundo deve conhecer a Bia do Bradesco, tem a Ori do Banco Original, tem a Maria Rosa Vaz da MRV. Então, criar essa conexão facilita esse processo de interação e de engajamento com os clientes, torna a relação menos robótica, né? Torna algo mais natural. Eu acho que muitas empresas têm adotado isso e têm tido sucesso. Sim, e você até começa a querer conversar, né, com o robô ali. Todo mundo já se pegou falando ali com a Siri em algum momento da vida, né? Aí você começa a fazer perguntas filosóficas, ela responde aquilo e aí às vezes super aberta e aí você não entende por que ela respondeu. Enfim, aí você começa a criar uma certa relação, né? Agora, Daniel, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento nessa área de inteligência artificial, outros países já estão muito avançados nesse sentido, né? Quando a gente fala de Alemanha, Japão. Você acha que falta um estímulo nesse sentido para a gente desenvolver mais soluções locais aqui de inteligência artificial, como o Timbot, por exemplo? Eu acho que primeiro a gente precisa discutir o que é inteligência artificial do ponto de vista de estratégia, né? Porque muitos dos assuntos que a gente tem falado, né, o próprio chatbot, você tem o chatbot que pode usar algum recurso de inteligência artificial, mas a grande maioria deles são scripts rodando por trás, né, e que não estão fazendo nenhum tipo de ação efetiva e inteligente, né, tomando algum tipo de decisão. Então, eu acho que a primeira coisa que o país precisa fazer é entender um pouco das definições do que está acontecendo lá fora, né? Eu acho que hoje infelizmente, o Brasil ele sempre focou muito em estimular o hardware e pouco em estimular o software, né? E essa é uma oportunidade que a gente tem, porque o brasileiro é bom de software, né? Então, a gente tem chance de pegar algum tipo de pedaço desse mercado. Mas, para isso, a gente tem que pensar, sim, como é que a gente vai estimular o conteúdo nacional, né? Pensar qual a estratégia nossa, que parte da inteligência artificial, de todas essas outras coisas em volta, né? No final, o tema principal era robô, né? Mas hoje a gente nem tem essa definição clara no Brasil, né, do que é um robô, do que é inteligência artificial. Então, quiçá uma política pública de estímulo para esse tipo de segmento. Então, eu acho que a gente deveria ter, né, respondendo a sua pergunta friamente, eu acho que não tem como não ter, né? Os países que vão estar na frente no futuro são os países que estão investindo hoje nesse tipo de tecnologia, e nós não estamos, né? Pelo menos não no volume compatível com o tamanho e a importância que a gente quer dar para o nosso país. Né? E demanda existe, né? Demanda existe e gente qualificada, eu tenho certeza que tem também, né? Só que a gente não tem hoje dinheiro de pesquisa, você não tem a parceria público-privada na universidade que poderia permitir esse tipo de estímulo, né? E a gente acaba transformando pequenos itens que a gente tem em grandes coisas, mas não realmente valorizando e tentando implantar alguma coisa poderosa, né? Assim, a gente está falando muito aqui no evento, tem bastante carro autônomo, né? Ele é um tipo de inteligência artificial? É um narrow artificial intelligence, né? Uma inteligência artificial estreita. Ok, é isso que nós queremos investir, a gente quer ir buscar uma inteligência artificial de espectro amplo, né? Que vai poder tomar decisões sozinhas, enfim. Quais são as metas, quais são os riscos, quais são as implicações éticas, né? Será que a gente já discutiu o que o robô inteligente, carro, vai fazer na rua, né?
atropela primeiro o Daniel ou primeiro a Débora, né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa entrar na discussão, que não são só as políticas, mas são as questões morais e éticas também, que o país precisa se envolver, né? E a discussão precisa chegar ao público final, não só também nos estudiosos, porque a cabeça do estudioso é diferente da cabeça do cidadão comum, e as opiniões vão ser diferentes também, né? Sim, com certeza. Esse é um tema, condução autônoma, a gente já vai falar em um momento. Mas, Roberto ou Marco, vocês têm algum ponto para acrescentar desse tema? Eu vejo que, assim, eu acho que a inteligência artificial vai seguir o mesmo fluxo que outras evoluções, igual o sistema de gestão como um software de ERP, por exemplo. 50 anos atrás não existia. 20, 30 anos era opcional. Hoje, se a empresa não tiver, ela é engolida. Eu acho que a inteligência artificial hoje ainda é um diferencial. Então, a empresa vai ter mais produtividade, vai conseguir ter um ganho e se destacar. Mas, se a gente não aproveitar, daqui a 5 anos vai estar correndo atrás do prejuízo, porque quem não tiver vai ser engolido. Então, acho que vai ser o mesmo processo de internet, de software que a gente teve ao longo dos anos. Então, acho que tem que aproveitar enquanto é diferencial. Roberto? Eu acredito que é difícil mesmo a gente poder trazer pesquisas de inteligência artificial aqui para o Brasil. Boa parte das iniciativas que estão relacionadas com inteligência artificial são, de fato, do setor privado, de startups ou de empresas que estão dispostas a investir nisso. Startups, principalmente. Você tem muitas startups que, quando não tem um conhecimento aqui, eles acabam compartilhando conhecimento dentro do próprio ecossistema ou até mesmo buscando esse conhecimento fora. Participei esse ano de várias atividades, vários centros de pesquisa de inteligência artificial, mas sempre não relacionada com o setor público. E eu leio bastante artigo que é gerado por universidades, e boa parte deles não necessariamente tem uma aplicação de fato para a realidade que a gente está vivendo aqui no país. Então, acho que ter essa aproximação setor público-privado facilitaria muito a gente trazer as experiências de pesquisas que nós temos na academia com as necessidades de fato do mercado. Quando a gente fala do Brasil especificamente, eu vejo que muitas empresas têm de fato o interesse e estão buscando utilizar a inteligência artificial. Quando a gente olha, por exemplo, no caso do Watson da IBM, o segundo maior mercado do mundo é o Brasil. Então, a gente fica atrás só dos Estados Unidos em tamanho de mercado de utilização de inteligência artificial. Então, as empresas, de fato, têm interesse e estão começando a se movimentar para isso. É uma questão de tempo para que isso tenha uma expansão cada vez maior. Ótimo. Agora, eu queria fazer uma rodada com todos vocês aqui para a gente falar um pouco sobre o futuro do trabalho, né? Quando a gente fala do futuro do trabalho, inteligência artificial, muitas pessoas pensam que vão perder os seus empregos para os robôs, para as máquinas e tudo mais. E a gente também fala da destruição de alguns postos de trabalho, né? Quando a gente fala, por exemplo, de condução autônoma, não vai ter ninguém dirigindo ali. Alguns empregos vão ser destruídos, mas outros vão surgir, né? Como que vocês enxergam aí os desafios e as oportunidades da inteligência artificial no futuro das profissões? Vou começar por aqui pelo Daniel. Acho que a resposta para essa pergunta depende para quem você pergunta, né? Se você pegar um bancário hoje no Brasil, mais ou menos 75% dos empregos dos bancários já desapareceram. Se você pegar a relação de número de bancários versus o PIB brasileiro que existia há 15 anos atrás versus hoje, né, e isso coincide com a implementação do caixa eletrônico, do POS, de uma série de outros sistemas, como foi citado o ERP, que fizeram com que essa automatização, e a gente acaba falando muito de inteligência artificial, mas hoje ela é serviço cognitivo, ela é automatização, né, a gente está pondo tudo no mesmo pacote, eu acho que ela já tem tomado alguns segmentos, né? Eu acho muito difícil, a mesma coisa no segmento veicular, né? Você tem hoje um índice de produtividade que indica a substituição do ser humano em 63%, 64% das atividades que eram feitas em fábricas automotivas, né? Então, eu não acho que eu acho que é quando que nós vamos ter que aprender a deixar de viver com o emprego e passar a viver com o trabalho, né? A gente vai ter que moldar a nossa cabeça diferente. Essa é uma discussão importante também. No caso do carro, 4% da população brasileira ativa são motoristas profissionais, né? Então, isso acho que vai ter um impacto importante que acho que não tem uma resposta certa, mas que a gente tem que começar a pensar como é que nós vamos manter essas pessoas ocupadas. Ou, pelo menos, reciclar ela na esperança de que empregos novos surjam, que elas possam usar, mas não com a qualificação que elas têm hoje.
Com certeza, né? E tem uma estatística também que fala que as crianças hoje elas nunca vão aprender a dirigir, justamente na expectativa de que a condução autônoma vai de fato evoluir e aí as pessoas não vão precisar nunca aprender essa capacidade. Essa virada foi nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é o mundo da estatística, então é mais fácil você conseguir as coisas, né? Mas essa grande virada nos Estados Unidos aconteceu em 2014 e 2015, né? Quando as montadoras se reuniram em Las Vegas. E foi a primeira vez que o sonho do adolescente americano de 18 anos não era mais ter o primeiro carro, mas sim o primeiro smartphone flagship, né? Então, naquele momento, você já viu uma mudança drástica de comportamento do jovem. Tem a parte que ele não precisa dirigir, mas tem a parte de que ele não quer mais dirigir também, né? Então, antes a gente falou de mobilidade urbana, né, no painel anterior, e isso está diretamente relacionado, está mudando o comportamento das pessoas que estão envolvidas com o trânsito, com o computador, com o smartphone e assim por diante, né? Legal, Marco. Eu acho que faz sentido esse medo, porque quando você vê um robô ou um software que ele está no lugar de uma pessoa, é visível o emprego que ele está substituindo ali. Então, você vê o Timbot, uma recepção, você fala, nossa, ali poderia... Nada não, ele achou que está chamando ele. Você vê, nossa, ali deveria ter uma pessoa. Então, é visível os empregos que estão substituindo, mas os que são gerados não são. Então, quando você automatiza algo, você reduz o custo. Quando você reduz o custo, você dá acesso a classes que não tinham acesso a esse produto antes. E quando você aumenta esse consumo, por consequência, mais empregos são gerados. Só que isso não são tão claros quanto os empregos substituídos. Então, é difícil da gente convencer e até acreditar, muitas vezes, que realmente vão ser gerados mais empregos. Então, é uma coisa mais abstrata. Legal, Roberto. Eu acredito que várias profissões vão passar por várias transformações, né? Existe o próprio Fórum Econômico Mundial diz que o número de empregos que vai ser gerado é quase o dobro do número de empregos que podem ser impactados pela adoção de inteligência artificial. E eu dou um exemplo claro de uma profissão que a gente nem imaginava que poderia existir, que, por exemplo, é quem vai cuidar do Timbot, quem que vai inserir nele o conteúdo, quem que vai ensinar ele, quem que vai manter o conhecimento dele sempre atualizado. Provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter que manter esse conhecimento sempre atualizado. É um curador de conteúdo, né? Eu costumo chamar esse cara de treinador de sistema cognitivo, que é uma profissão que a gente nem imaginava que existia, mas que pode surgir a partir disso. E existem também vários artigos científicos que comentam, que trazem também estudos do número de robôs por habitante dentro de um determinado país e o número de desemprego, né? Se a gente olhar os países que têm maior número de robôs por habitante, não são aqueles países que têm maior número de desemprego. O Japão, por exemplo, é um exemplo disso. Então, é interessante desconstruir isso de que, ao adotar uma tecnologia, eu vou estar gerando desemprego, sendo que, na verdade, eu tenho que buscar a perspectiva de como eu tenho que modificar o que eu estou fazendo hoje para poder surfar nessa onda de adoção de tecnologia. Eu acho que tem um ponto importante, que a tecnologia ela vem para facilitar o nosso trabalho. Eu, por exemplo, eu não tenho o menor interesse de dirigir em São Paulo. Eu não tenho carro em São Paulo. Então, se eu tiver alguém que possa me levar para os lugares, para mim é melhor, porque eu acho uma grande perda de tempo, trânsito. Então, se eu tiver algo que possa me ajudar a fazer isso, para mim vai ser melhor, porque eu posso utilizar aquele tempo, aquele tempo que eu estaria deslocando de um ponto para outro, para ser eficiente para aquilo que eu quero, seja para ler um livro, seja para trabalhar, seja para fazer qualquer coisa. Então, eu estou trazendo maior produtividade para aquilo que eu faço. E da mesma forma as outras profissões, um advogado, um médico, ao invés de eu pegar o tempo precioso desses profissionais e realizar atividades repetitivas, eu permito que ele possa realizar atividades que exijam mais raciocínio, que eles possam, de fato, utilizar o valor deles e melhorar, trazendo mais eficiência, trazendo mais produtividade e, obviamente, trazendo melhores resultados para as atividades que eles fazem. Ótimo. Você quer completar? Eu queria completar só, porque eu fiquei, acho que, na posição do paranoico aqui do grupo, né? Sempre precisa ter um balanço, né? Tem uma pessoa chamada Andy Grove, que foi um dos primeiros presidentes da Intel, e ele escreveu um livro chamado Só os Paranoicos Sobrevivem, né? Então, o paranoico é aquele cara que sonha estar errado, mas se planeja para estar certo, né? Então, para o problema, né? Eu não discordo, a gente não tem capacidade de discordar de nada disso, porque a gente não consegue saber o futuro, né? Mas eu tenho filhos aí, meu filho está aqui assistindo hoje até, primeira vez que ele veio assistir uma apresentação minha, mas
eu tenho filhos na faixa etária adolescente e eu tenho que falar para eles o que eles devem fazer de faculdade. Não mandar eles fazer alguma coisa, mas eu digo ajudar a guiar esse momento deles, né? E quando às vezes a gente fala sobre esses temas, né, eu acabo usando o exemplo dos cavalos, né? Quantos cavalos tinham? Eu vou falar dos Estados Unidos de novo, porque a estatística só está disponível lá, mas não é que eu sou americano, né? Em 1950, e quantos cavalos nós temos hoje? A população equina dos Estados Unidos caiu 93% nesse período, né? Então, você fala assim, poxa, mas não tem mais emprego para cavalo? Não tem mais emprego para cavalo, né? Ou tem 7% dos empregos que existiam. Então, o conselho que eu posso dar para os meus filhos, nesse raciocínio, é que eles não precisam aprender matéria nenhuma, não precisam aprender profissão nenhuma, eles têm que aprender a aprender. E eu vou torcer para que eles, aprendendo a aprender, eles consigam achar esses novos empregos que vão surgir. Mas, infelizmente, eu não acredito que eles vão surgir na mesma quantidade do que os que vão desaparecer, né? Porque algumas situações, como motorista, construção civil, são motores da economia porque geram muitos empregos, mas que são altamente automatizáveis, né? Ou robotizáveis, ou como quiser chamar. Então, isso é uma coisa que preocupa um pouco a evolução de agora em diante. Eu acho também que mais do que aprender a aprender é ter pensamento crítico mesmo, porque é isso que vai diferenciar o homem da máquina, né? E isso é interessante também. Agora, Marco, já que o Timbot estava alerta aí, vou aproveitar para fazer uma pergunta para ele. Pode ser? Pode ser. Você vai colocar o microfone aí para ele falar? Eu acho melhor eu perguntar para ele, que eu estou perto do microfone aqui. Tá bom. Tá. Deixa eu ver se a gente tem que se preocupar com os robôs ou não, né? Se tem medo, ver se ele está de bom humor. Hello, Timbot. Vocês querem dominar o mundo? Mas claro que não. Eu e meus amigos robôs só queremos ajudar os humanos. Tá vendo? Ele é bonzinho, gente. Não precisa ter medo, não. Por enquanto. Bom, Repita. que tudo indica, né? O Timbot vai ser aí um grande amigo contribuidor Beleza. do nosso trabalho, né? Com certeza. Bom, a gente está chegando próximo aqui do fim do painel, né? E eu queria fazer uma última rodada aqui para vocês resumirem em uma frase qual que vai ser o futuro de humanos e máquinas. Começar aqui, claro, com você, Daniel, de novo, desculpa, mas sempre a cobaia da resposta. O duro é que eles têm tempo de pensar mais do que eu, e aí eu não tenho... Né, eu tenho que dar a resposta de bate-pronto, né? Numa frase só... Pode explicar um pouquinho melhor, que a gente tem pouco tempo, tá mas certo, aí qualquer coisa eu corto aqui. Quer pensar um pouco? Será que Não, acho que seria a gente melhor podia- perguntar para o Timbot isso? de não, novo? eu ia perguntar exatamente isso. Era melhor a gente pôr um bot para responder, mas... se eu tivesse que resumir uma frase, o que a gente está vivendo hoje, né, eu acho que a gente está num momento de grande transformação e que a gente tem um monte de oportunidade se a gente não enxergar a máquina como uma ameaça e nem a falta do emprego em si, que a gente estava falando agora há pouco, como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade para o ser humano viver melhor. Isso não nos permite, não nos dá o direito de ignorar os riscos. Então, a gente tem que cuidar da tecnologia, estimular a tecnologia o máximo possível. Na verdade, é impossível você controlar ela, mas nós temos, como sociedade, que pensar nos riscos que ela tem e nos efeitos que elas têm. E como elas vão beneficiar a gente também. Talvez não seja ruim a gente não ter emprego. Tem umas pessoas que são workaholics, né? Meus filhos vão poder falar para vocês que eu gosto de ficar no escritório 12 horas por dia. Para mim vai ser um problema. Para outras pessoas que têm outras coisas mais interessantes na vida para fazer, na cabeça delas, né? Não é que a gente não tenha, mas a gente às vezes não valoriza como deveria, vão tirar um proveito muito grande disso, né? Então, eu acho que o futuro está aí, a gente só tem que... ele não é assustador no sentido de que vai ser uma coisa ruim, ele é assustador porque ele é uma coisa nova e a gente tem que aprender a lidar com essa novidade. Muito bom, Marco. Eu vejo assim que os robôs e a inteligência artificial é nada mais que uma ferramenta. Igual, por exemplo, uma faca, um comparativo bem sem nexo, mas uma faca. Você tem medo de usar uma faca? Sim, porque é perigosa. Se você não tiver medo, você não dá a faca na mão de uma criança, porque ela não tem medo, ela vai se machucar. Mas nem por ser perigosa, você deixa de usar ou você vai viver sem usar uma faca. Então, eu acho que esse medo é necessário, porque faz você ter o bom uso, faz você tentar imaginar quais são as consequências negativas de usar, você usar de forma controlada. Mas isso não elimina a necessidade de usar. Então, vai fazer parte do dia a dia e é só usar bem que vai fazer sentido. Muito bom, Roberto.
Eu tenho uma visão bem otimista do que vai acontecer, na verdade. Eu acho que nós estamos vivendo um momento fantástico de como é que a gente pode, de fato, utilizar uma tecnologia que já existe há bastante tempo, mas a gente pode, de fato, aplicar isso no nosso dia a dia e cabe a nós definirmos qual que é o melhor formato de utilizar isso. Cabe a nós definirmos quais vão ser os próximos passos. E eu vejo ainda que a inteligência artificial ainda tem muito para evoluir. Eu estava até comentando com o pessoal aqui mais cedo que eu acredito que vão ter várias inteligências artificiais separadas em ambientes diferentes, interagindo entre si. A gente poderia ter aqui um oráculo que estivesse conversando com a gente aqui ao mesmo tempo. Enquanto a gente fazia algumas perguntas, ele ia interagindo com a gente. Então, eu acredito que muito tem para acontecer. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, que a gente vai, de fato, poder transformar diversos setores, diversas indústrias e diversas empresas diferentes com o apoio da tecnologia, e isso vai trazer vários benefícios. Então, eu acredito que nós temos que nos adaptar, pensar como que a gente tem que se preparar para isso, e aí sim a gente começar a dar os próximos passos para, de fato, usufruir desses benefícios. É o começo só da jornada agora, né? Com certeza. Bom, a gente infelizmente não tem mais tempo, mas queria agradecer mais uma vez aqui a contribuição de vocês. E eles vão ficar disponíveis, se vocês tiverem dúvidas aqui, eles vão ficar por aqui. E agradeço mais uma vez aqui o convite e boa noite. Obrigado. Obrigado.